Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro, uma iniciativa do Grupo Equation que visa valorizar a carreira de engenharia. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo. E hoje, Emerson, vai passar por aqui um engenheiro com mais de 30 anos de carreira só na área de elevadores. É o homem que mais entende de elevador do Brasil. E aí ele passou, inclusive, pela Siemens, grande multinacional e sonho de consumo de engenheiro eletricista, né? Pela Chesf também. E aí ele conseguiu criar toda a carreira na área de elevadores, né? E o ponto que ele se formou na área, depois começou ali na Sul Elevadores, né? Elevadores Sul, na verdade, né? Trocando. Depois ele foi para ThyssenKrupp, grande multinacional no ramo, né? Que inclusive a ThyssenKrupp foi comprada por um grupo de investidores, a TKE, e depois ele continuou a carreira lá, né? E por fim, ele montou aí uma consultoria justamente para prestar serviço na área aí de elevadores, né? Seja muito bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre a minha carreira, né, profissional. E diga, pode falar. Eduardo, uma satisfação te receber. Então, satisfação é nossa. Muito bem-vindo. Eu queria começar com o que Paulo falou aí, tanto tempo de carreira, mas me deixou curioso. Você, durante a faculdade, fez muitos estágios, porque Paulo citou vários estágios aí, inclusive na empresa que você fez carreira até recentemente. Procede. Durante o período de faculdade, eu fiz 5 estágios. O primeiro estágio foi numa companhia subsidiária da Sudene, Conesp, fazia perfuração de poços. E esse estágio foi justamente num pequeno laboratório que tinha lá para fazer os consertos da parte elétrica e um pouco da parte eletrônica e manutenção predial. E foi aí que eu comecei a aprender e mexer com multímetro e usar ferro de solda e fazer consertos nos aparelhos de ferramentas que usavam lá. Depois da Conesp, que não existe mais hoje, né? A Sudene não existe, a Conesp também não existe mais. Foi um bom começo, saudoso. Depois eu tive a satisfação de fazer um estágio de férias na Chesf, 30 dias em Paulo Afonso. Após esse estágio de Paulo Afonso, houve outro na área de geradores com o grupo Leonheimer. Depois, aí chegou a parte dos elevadores Sul. Durante o período do Elevadores Sul, aproximadamente 1 ano, surgiu a oportunidade de seleção de um estágio para Siemens. E aí, a pessoa que faz engenharia elétrica tem aí uma vontade, né? E naquela época, então, a vontade de fazer um estágio na Siemens. E aí eu fui lá, fui selecionado, mas o primeiro mês foi muito bom. Foi uma área de baixa potência, quadros elétricos. E assim, não havia muito o que dominar, o que aprender. E aí eu parei, pensei e refleti e disse, eu acho que eu vou voltar lá na Elevadores Sul e perguntar se me querem de volta. E aí eu voltei lá, não tinham completado a vaga de estágio aberta na minha saída e voltei, né? Agradeci lá nas Siemens e voltei lá para Elevadores Sul e continuei lá. Sob também uma condição de que a minha volta estaria atrelada a algumas necessidades futuras que seriam contratações, ou seja, acabar a universidade e contratar. E aí, nas minhas primeiras férias, proporcionaram uma extensão do estágio em Belo Horizonte. Eu passei lá 30 dias em Belo Horizonte, numa filial maior. Foi muito bom, onde eu pude ter aí uma percepção de uma abrangência muito maior do que eu fazia em Recife. Continuei o estágio e quando me formei fui contratado. Aí comecei a trabalhar na Elevadores Sul naquela época e hoje ainda trabalhando com elevadores. Eu fiquei curioso, porque nos bastidores, Paulo, Eduardo estava falando que começou no colégio militar. Foi, né? verdade. Não é isso, Eduardo? A minha trajetória de estudo foi no colégio militar. E assim, de onde é que veio a engenharia? Até a gente chegar aí na parte de elevadores, mas como é que começou esse interesse por engenharia? Já foi algo de família? Como é que funcionou exatamente? Não teve nada a ver com família não, nem com meu pai, nem com minha mãe. Já existia na minha adolescência, eu via meu pai trabalhar, usar as ferramentas,
e fazia alguns concertos. E me chamava a atenção a parte de fiação, né? de circuito. E nesse momento assim, da juventude, a gente não tem ainda, digamos, uma bagagem, né? Para poder fazer uma decisão. Durante a universidade, durante o colégio militar, houve situações onde a gente tinha uma condição lá, digamos, mais preparada de laboratório de física, né? E aí começou a ter uma certa atração pelo lado, não vou dizer de engenharia, né? Mas pelo lado de consistência exata, ciências exatas. Então, foi se aproximando a época do vestibular e tinha, assim, duas grandes dúvidas: seguir carreira militar ou que curso fazer, né? Eu fiz o teste, né, o concurso para a Academia da Força Aérea. Fui selecionado na prova, obtive aí uma condição para fazer os testes médicos e psicotécnicos, mas nessa segunda avaliação, envolvendo teste médico e psicotécnico, eu não evoluí. E aí foi o mesmo momento que estava fazendo vestibular, e o vestibular foi para engenharia elétrica. Enveredei no curso de engenharia elétrica na Politécnica. E um pouquinho mais na frente eu dei graças a Deus não ter ido para o caminho militar, porque acho que não iria ter assim uma boa química, né, para seguir em frente, tendo em vista digamos assim, as novidades que chegavam, né, não só no âmbito da universidade, mas nas questões dos estágios que foram feitos, questão de poder ter participado de trabalhos em empresas durante o curso. Acho que isso faz uma diferença no amadurecimento do aluno na formação. Então, essa construção ela veio desde o colégio militar, lógico, fazendo aí a parte na época, finalização de primeiro grau e segundo grau, utilizando do potencial que o colégio militar tinha em termos de instituição de ensino muito boa. Posso dizer que uma das coisas boas que aconteceram na minha vida foi o colégio militar. E não foi decisão minha, foi decisão do meu pai. Então, foi meu pai que levou eu e meu irmão para fazer um curso preparatório para o colégio militar. Nós éramos filhos de civil. Eu me lembro muito bem na época que o concurso foi feito para 100 vagas. Primeiro, são os filhos de militares que fazem. É um concurso de admissão. O que é um concurso de admissão? Tirou a nota igual ou maior do que a determinada para admissão, entra. Bom, as vagas que sobraram, aí passa a ser um concurso classificatório para os filhos de civis. Aí são as maiores notas que entram. Então, eu fiz o exame classificatório, entrei. E por que eu digo que foi uma das boas experiências lá? Porque teve um estudo bom, diferenciado, sem dúvida nenhuma, com condições também para isso. E o que a gente aprendeu de vida lá, né? Ou seja, muito do que eu uso hoje, eu nem imaginava naquele tempo, que hoje eu digo assim, hoje eu dou graças a Deus aquilo que eu participei lá atrás. Aquilo lá atrás, hoje ajuda muito para mim, né? Quando eu digo hoje, é a partir do momento que eu entrei numa vida profissional, onde pesa muito disciplina, pesa muito a questão de executar, né? Do fazer, do querer, do planejar, do organizar. Então, tudo isso passa no dia a dia de quem estuda dentro de um colégio militar, sem a necessidade de querer ser militar, que eu não fui militar. E vários colegas meus também seguiram carreira civil. Mas até hoje, todos da minha turma que estudaram no colégio militar, eu não conheço um que tenha dito assim, aquilo foi um mau exemplo para mim. Nenhum. Pelo contrário, só saudades e agradecimento pelo tempo passado. Acho que casa muito bem até com engenharia, né? A pessoa pode até não ter seguido na área, mas trouxe coisas positivas para a pessoa. Sem dúvida. E aí, dentro disso, que
Que relato muito bacana, né, Eduardo? Eu queria entender se essa disciplina foi fundamental para logo que tu se formou, tu ser contratado. Você acha que isso foi o diferencial para as pessoas terem te aceitado de volta lá na empresa? Porque também até a questão do ego ferido podia pesar, dizer assim, pô, esse cara saiu daqui há um mês atrás e agora quer voltar. E Cara, mesmo assim, te trouxeram de volta e te contrataram. Qual foi o teu diferencial? Pô, ainda pegava um gancho antes. Tipo, 5 estágios diferentes ele conseguiu na época da faculdade, que não é fácil. Isso. A gente tenta vários... E era um momento de mercado no Brasil, de atividade econômica, que não era tão forte naquele momento lá. Até muito parecido com o momento que a gente está vivendo hoje, com as suas devidas proporções, né? Acho que também isso é um fator que acaba tendo como consequência um desânimo dos jovens para fazer engenharia. Ou seja, é um mercado com pouca oportunidade, é um mercado que remunera baixo hoje. Quando a parte de engenharia está para diversas engenharias, aí funciona a lei mais antiga do mundo, né? Oferta e procura. Então tem demanda por obra, tem demanda por engenheiro, aí o engenheiro vale a peso de ouro. E muitas vezes não tem engenheiro suficiente para atender todo mundo. Como aconteceu aqui alguns anos atrás, naquele boom da construção civil, que afetou o Brasil todo. Faltou engenheiro para a construtora. Construtoras precisavam contratar, eu me lembro muito bem disso, por conta do relacionamento muito próximo de uma empresa de elevadores com construtoras, né? Ou seja, prédio está em construção, precisa de elevador. Então, esse relacionamento próximo, a gente via a necessidade de várias construtoras naquela época de precisar de engenheiro e não conseguir. E disputar engenheiro a peso de ouro, porque não tinha no mercado. Aí você vê o seguinte, que até o engenheiro menos qualificado estava sendo bem remunerado. Porque virou mosca branca, né? Então, veja como é que a situação de mercado, ele prepondera para uma classe profissional. Então, naquela época lá, né, que eu saí da Sul, fui para Siemens e voltei, eu acho que eu dei sorte porque o tempo que eu passei fora não foi suficiente para conseguir selecionar outro, né? Foi no time correto. E aí, quando eu cheguei lá e disse assim, ó, dá para voltar, eles olharam assim, pô, dá para voltar, a gente não vai ter aquele trabalho todo de selecionar novamente uma pessoa, né? Já Treinar, vamos voltar com uma pessoa que a gente conhece, mas colocaram algumas condições, né? Ó, tu pensa bem no que tu quer fazer, porque a gente também tem um pensamento para você, né? A futuro. E esse pensamento a futuro era realmente de contratação após a formatura. Isso realmente aconteceu, como a viagem que eu falei para vocês lá para Belo Horizonte, né? Para fazer uma complementação de estágio numa filial maior, com mais obras, com prédios mais imponentes, enfim. Naquela época, Recife ainda não tinha esse glamour de prédios que tem hoje. Era bem diferente. Esse glamour de prédios existia lá na parte sudeste. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim. E valeu a pena. Foi um momento que engrandeceu, ajudou muito para construir a parte de credibilidade, a parte de... O que é que a empresa é? Ou seja, eu tinha uma visão da empresa de Recife. Não tinha visão da empresa do Brasil. É muito importante a gente ter uma visão da empresa do conjunto todo, né? Ou seja, onde é que está a matriz, onde é que está a fábrica, como é que funciona ela numa cidade grande como Belo Horizonte, como São Paulo, que é muito diferente da forma como ela funcionava no Recife, né? Pelo volume de serviço e por outras necessidades da época. E aí, só voltar um pouquinho, Emerson, que você teve essa experiência, né, em conseguir esses estágios, mas aí, que a gente acaba entrando em outro tema, né, qual foi o teu diferencial realmente para tu conseguir esses estágios? Realmente foi essa disciplina que a Emerson comentou? O que é que eu fazia naquela época? Eu acho que eu era rato de estágio, né? Então, toda seleção de estágio que tinha, eu ia, mesmo sem querer ficar. Mas eu ia para me aprimorar nas entrevistas. Fazia a entrevista, fazia o senso crítico, onde é que foi bom, onde é que eu preciso melhorar,
né? Como é que eu abordei determinado assunto, como é que foi a pergunta, como é que foi a resposta, como é que eu olhei para o cara, eu devia olhar, não devia olhar, eu tremi, não tremi, estava seguro, não estava seguro. Então, isso aí você só consegue uma boa desenvoltura na medida que você começa a participar mais. Não é da primeira vez, não é da segunda vez. Então, eu fiz estágio em 5 locais diferentes, mas eu acho que eu fiz entrevista em 20. São determinadas coisas que começam a fazer a diferença entre uma pessoa e entre outra pessoa. Por que é que eu fui em 15 locais fazer entrevistas de estágio sem querer ficar? Meu objetivo não era ficar. Meu objetivo era me aprimorar em entrevistas. Criar um diferencial em relação a outras pessoas no momento que o estágio me interessasse. Porque quando o estágio me interessava, aí ali a entrevista tinha um fator decisivo. E saber se dar bem na entrevista e evoluir bem na entrevista, causar um impacto, era fundamental para conseguir a vaga. Uma pergunta, então quando você começou em qual período já buscar estágio e treinar? 4º período. Logo no início. 4º período, é. Praticamente no segundo ano Assim de que estava faculdade. acabando o cálculo, já comecei Deu a me uma mexer. folgada lá em cálculo, aí você já... por aí. Por Acho aí muito mesmo. legal isso que você tá falando, Eduardo. E de fato, né? Porque a gente vê 5 estágios, aí pensa que você tinha... Pô, esse cara é um gênio, ele Não. só chegar e já entra. Mas não, você mostra que treinar, tentativa e erro, como tudo na vida, dá resultado, né? Isso. Aí tem uma dose de disciplina, né? De organização, planejamento. O que é que você quer da vida? Porque se você não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Mas qualquer lugar vai te fazer perder tempo. Então, esse ponto eu sempre tive muito bem colocado. O que é que eu quero, onde é que eu quero chegar, como eu vou fazer para isso. E muita estratégia de vida, né? Ou seja, observar em todo o meu redor e construir uma estratégia positiva que fortalecesse o caminho de chegada. E dentro de saber o que você queria, você foi para Siemens, que era o sonho da maioria dos engenheiros eletricistas, imagino, que da sua turma, os que estavam se formando, e mesmo assim voltou para uma empresa de elevadores, né, que era, pelo que você também citou, algo que era novo, principalmente no estado de Pernambuco. Eu queria entender como foi essa implantação aqui. Você disse que tinha poucos prédios, mas você participou desde das primeiras das vindas, você participou da parte comercial, era a parte técnica, como é que funcionava? No início, o foco do estágio era justamente para dar um reforço nessa parte técnica, né? Um reforço na gestão técnica da empresa na área de atuação dela aqui. Mesmo no início do meu estágio, a área de atuação era Recife, Maceió, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então tinham algumas viagens para Maceió, para João Pessoa, para Natal, para poder dar conta dos serviços que estavam sendo executados nessas localidades. A necessidade de fortalecer a base técnica era iminente. Então, se queria garimpar um profissional que tivesse condições de dar conta disso daí, né? De dar uma resposta boa para isso daí. Esse era acho que esse, assim, na época era o objetivo maior, tá? Nessa parte da Elevadores Sul. Lógico que quando a coisa ela começou a melhorar, não só do ponto de vista técnico, mas também houve uma necessidade de reformular a área de vendas para que ela fosse mais impactante, mais presente, com mais domínio de mercado, mais abrangência de mercado. Porque no momento que você vende mais, se você não tiver um respaldo técnico, a tua venda pode cair por água abaixo. Principalmente em algo que envolve segurança, né? Exatamente. Mas você passa a vender mais e o ambiente técnico responde bem, com qualidade, com prazo, com segurança, a tendência é você cativar cliente, refazer vendas. E elevador não é um negócio de uma vez só. Repete, ele é cíclico, né? A construtora comprou vai fazer outro prédio, vai comprar de novo. E por que ela volta a te comprar? É só por preço?
Então tem outros fatores aí, né? Como hoje em dia preponderam cumprimento de prazos. Um prazo é muito importante para a construtora. Você não entrega um elevador no prazo correto, atrasa 2, 3 meses, a construtora pode atrasar a obra. Prédios de 20 andares, por exemplo, tem construtora que faz em 2 anos, de iniciar a acabar. Mas tudo é muito contado. Precisa do elevador funcionando em determinado mês para que o guincho da fachada saia e a obra acabe. Se o elevador não estiver pronto, o guincho não sai e a fachada não acaba. E provavelmente a obra não acaba naquele prazo. Então tudo é muito contado. Prazo é muito importante. Prazo nesse ponto representa dinheiro, ou seja, uma obra que não se entrega no prazo, o investimento está sendo posto em xeque. Né? São investimentos que existe uma interdependência e ter fornecedores bons garante sucesso ou garante prejuízo. Porque no final da conta, você não entrega para o seu cliente, aí o seu cliente vai reclamar por atraso, aí às vezes vai para caso judicial e assim sucessivamente. Então, no final da conta, você tem que arranjar bons fornecedores em elevador, na parte de entrega, vamos dizer, de gestão de obra, na parte de elétrica, etc, né? Sim, é um conjunto. Um conjunto. É um conjunto. E elevador, para dar certo, também depende desse conjunto. O elevador chega e não tem a estrutura elétrica montada na obra, ninguém sai do canto. Elevador, para dar certo, depende desse conjunto. Eu acho que, assim como eu, Paulo também, a maior parte das pessoas que estão assistindo não entende muito de elevador, né? Pra gente é como se fosse uma caixa preta. Verdade. Que você coloca ali e aí é pra subir e descer. E a gente só vê a parte interior, né? Então a gente não consegue ter algumas percepções. A gente, como engenheiro, acaba até tendo por parte de contrapeso, de entender mais, porque a gente estudou, inclusive, né, na parte de física, né? Aí eu queria te perguntar exatamente isso. Qual é a maior complexidade? É mecânica? É elétrica? Como é que funciona mais ou menos o escopo de um elevador? Tudo mudou ao longo do tempo, principalmente nesses 40, 50 anos para cá. Elevador só passou a ser elevador por conta do freio de segurança que tem embaixo da cabine. É aquilo que quando os cabos partem, a cabine freia e não cai. O contrapeso até desce e cai. Mas, se vocês perguntarem para mim, nessa trajetória de elevador, e você já viu um elevador caindo desse jeito? Nunca. Porque elevador dá muitos sinais antes de acontecer isso. Então, seria preciso assim, uma negligência muito grande para levar esse ponto. Além das proteções que existem e proteções redundantes. Ou seja, se uma falha, tem a outra. Então, o elevador tem um monitoramento muito grande. É preciso verificar 2 pontos em elevadores que são diferentes. É segurança e funcionalidade. Eu posso ter um elevador seguro que não funciona mal. Funcionar mal não significa que ele esteja inseguro. Todas as proteções dele podem estar funcionando para a integridade do usuário, mas ele pode estar funcionando mal, parando muito, defeito. Isso não quer dizer que ele esteja inseguro. Eu posso ter ele seguro e bem funcional, posso ter seguro mal funcional, posso ter inseguro e funcionando bem. Vê que incoerência, né? Você tem um elevador que funciona bem e ele está inseguro. E posso ter ele inseguro com a baixa funcionalidade também. Então, são 4 conjuntos, 4 combinações que a gente tem que avaliar nos elevadores, né? Com questão a segurança e funcionalidade. Eduardo veio aí para tranquilizar a gente, né? Eu começo a escutar um barulhinho no elevador, já se assusta, né? Acho que chegou minha hora. Inclusive, o ponto que ele trouxe, né? De que nunca viu, teve na experiência dele nesses 30 anos. E aí, na empresa que ele trabalhou, né? Que ele virou gerente regional, né? Mas acaba tendo alguns casos também de acidente de elevadores, né? Acho que até mês retrasado ou passado aconteceu. Acho que foi em algum hospital que teve queda de elevador. Essa negligência acontece mais por parte da empresa de elevadores ou por causa do time da manutenção do local? Vamos dizer, do prédio, né? São vários fatores, não é um só. A gente vê desde a questão de treinamento das pessoas, da estrutura das empresas que dão manutenção, do conhecimento.
Acho que essa questão de conhecimento sobre norma para elevadores, sobre o próprio produto, ela é baixa. As pessoas não querem, assim, permitir tempo para aprender e dominar mais tecnologia. Quando vocês comentaram assim, o que é que muda nesse tempo todo, né, de 40, 50 anos para cá? Aí eu comentei essa questão do freio, né, elevador, só elevador porque tem esse freio de emergência. Mas o elevador, quando surgiu, ele era muito mais mecânico. O que é que tinha de parte elétrica? Basicamente um motor elétrico com um quadro de monitoramento muito simples e transportando de um ponto para outro ponto. E aí ele foi se aprimorando. E a construção vertical, prédio, só foi possível porque surgiu o elevador. Se o elevador não tivesse surgido até hoje, a gente tinha prédio de 3, no máximo 4 pavimentos. Não ia passar disso, que ninguém ia aguentar subir escada. Qual é o exercício que te tira o fôlego mais rápido? Escada. Subir escada. Até a academia tem aquela escadinha, né? Fictícia, né? Tem gente que paga só pra subir escada. Muito mais rápido. Muito mais rápido que corrida. Subir escada tira o fôlego do cara muito rápido. Inclusive, eu tenho uma lembrança boa disso aí, que é o seguinte, que uns 2 para 3 anos depois que eu comecei a trabalhar na Elevadores Sul, aí me propuseram, como implementação do trabalho, fazer auditoria técnica em fornecedores, representantes da Elevadores Sul na América Latina. Aí me deram 4 países para fazer auditoria técnica, que foi Equador, Peru, Colômbia e Venezuela. Na época, a Venezuela não era como hoje, não. Tá? Era um país que enchia os olhos. Assim, quando eu cheguei da Venezuela da primeira vez, eu vi telefone celular que aqui nunca tinha visto. Vi lá, né? Uma coisa de encher os olhos da Venezuela, Caracas, assim, bacana. Mas eu queria contar o seguinte, que a primeira vez que eu fui lá no Equador, e fui na cidade de Quito, fui subir uma escada, fui subir do mesmo jeito que eu subi aqui, né? Eu subi um lance de escada e procurei uma janela e botei assim o rosto na janela procurando o ar. Porque tira o fôlego e lá 2.000, quase 2.500 metros de altitude, então eu fui no piloto automático, né? Subi a escada do jeito que eu subi aqui. E com um lance de escada, me faltou ar. Isso jovem, né? Isso aí eu tinha uns 26, 27 anos. Mas são, assim, detalhes que acontecem, assim, na vida profissional da gente, né? As aventuras. Então, o elevador, ele evoluiu e nessa evolução, para um engenheiro eletricista como você, Paulo, a gente, na minha época, eu vi um projeto de um quadro de comando toda relé, aquela comunicação toda relé, fazendo aquele caminho todinho. Faz um caminho, dá uma ordem, faz outro caminho, dá outra ordem, faz outro caminho, desfaz essa ordem, enfim. Aquilo era uma coisa de sonho para o engenheiro eletricista, né? Aquela combinação toda ali. E esses quadros de comando a relé ainda hoje existem aqui na cidade do Recife. E tem de monte ainda no Brasil. Magnético, né? Logicamente estão desaparecendo. Vai modernizando e dá lugar a quadros informatizados. Mas o que a gente tinha antes, como um quadro, um elevador de concepção mais mecânica, hoje está o inverso. E quando eu digo hoje, não é exatamente agora no presente. É de quase 30 anos para cá. Porque começaram a surgir elevadores com controle de velocidade. Antes o controle de velocidade era só VV, variação de tensão. De uns 20 e poucos anos para cá é que está o VVVF. Mas antes já tinha VV. Quando eu comecei a estagiar na Elevadores Sul, já tinha controle de velocidade VV. Já tinha quadro de comandos com eletrônica analógica combinada com um quadro de comando a relé, fazendo esse trabalho de controle de velocidade dos motores VV, variação de tensão, com disparo de tiristores. E aí, nesse momento, a gente começa e pensa assim, o elevador não é mais exclusividade mecânica. Ele aqui já tem uma boa parte, né, de concepção elétrica no funcionamento dele. Inclusive, do ponto de vista de proteções. Antes ele tinha uma condição de proteção
muito mais para o funcionamento mecânico, e a tecnologia foi evoluindo, e essa mesa foi virando para as facilidades eletrônicas e elétricas implementadas no equipamento. Porque aí barateia custo, a indústria fica mais competitiva, e se a indústria não fica mais competitiva, o seu concorrente engole. Ou você está atual no mercado, ou o concorrente te engole. E aí, com o passar do tempo, o elevador ele foi tendo essas implementações elétricas e eletrônicas, e ele é muito mais eletrônico e elétrico do que mecânico hoje. Atrás, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, a questão da responsabilidade técnica. A responsabilidade técnica de elevadores é com o engenheiro mecânico. E no início eu não queria ser responsável técnico. Sem nem colocar essa questão de engenheiro eletricista ou engenheiro mecânico. Eu queria aprender, dominar, para depois pensar nisso. E aí, no terceiro ano, eu já comecei a pensar nisso, né? A parte de responsabilidade técnica. E se deparava com essa coisa de ter que ser engenheiro mecânico. Eu fui no CREA. Eu fui o primeiro engenheiro eletricista, talvez do Brasil, a assinar responsabilidade técnica por manutenção e instalação do elevador. E devo ter assinado aí mais de 3 mil. Caramba. Será que o homem tem de elevador? 3 mais mil? de 3 mil. Mas veja, assim, se eu tivesse ficado parado, isso não teria acontecido. Aí entra aquela questão de como você foi criado em casa e como você foi criado fora de casa. Criado em casa é exemplo de pai, mãe, né? Aquela coisa toda. Fora de casa é um ambiente onde você foi. A rua de trás, teus amigos, como é que é o pai dos teus amigos, se tinha uma mesma linha de conduta ou parecida com os teus, em termos de cultura, fortalecer cultura. E aí entra justamente o diferencial de uma pessoa, de um profissional. Cultura familiar, cultura acadêmica. Cultura acadêmica é tudo que tu aprende fora de casa. Não é só na universidade. Então é na rua de trás, é no cursinho e por aí vai. Tudo isso vai te fazer como profissional. Porque é questão de disciplina, questão de organização, de planejamento. Isso não vai brotar no profissional só porque ele acabou o curso. Esse diferencial todinho, ele vem desde que você está sendo educado. Pegando só esse ponto de cultura e disciplina, você está trabalhando com educação, né? Você acha que foi isso que te fez subir a escada corporativa e virar gerente regional de vários estados e comandar mais de 100 pessoas? Isso deve ter sido um dos requisitos, não foi só isso. E até completando, foi quanto tempo até você chegar a essa promoção? Desses 32 anos, 15 anos, os primeiros, foi na área operacional. Com manutenção de elevadores e instalação de elevadores. Os 10 anos seguintes, com a gerência regional. E os últimos 5 anos e meio, esse trabalho na América Latina. Ou seja, não foi nada rápido quanto Não. os jovens Mas hoje, e eu me incluo isso. Vamos lá. A questão de tempo e não perder tempo. O tempo é a única coisa que tu perde na vida que tu não consegue recuperar de jeito nenhum. Perdeu o tempo, acabou. Durante a universidade lá na Poli, a Poli tinha um laboratório que não era essas coisas de laboratório na época, mas tinha algumas coisas que dava para usar, né? Eu me lembro bem, tinham osciloscópios, uma bancada, fonte e multímetros, outros aparelhos. Não era essas coisas todas, mas dava com uma certa criatividade do aluno chegar lá e... O que é que os alunos, a grande maioria dos alunos falava? A gente não vai no laboratório não, que o laboratório daqui é lascado. Aí eu hoje. Aí eu e um colega, a gente, vamos lá no laboratório, vamos conhecer esse laboratório. A gente foi lá e disse, cara, não é essas coisas todas não, mas com o que a gente tem aqui, a gente consegue por 2 semestres fazer muita coisa. Então, no tempo vago da gente, lá na universidade, a gente ia para o laboratório e ficava fazendo ensaio de algumas montagens lá. Então fazia pequenas montagens, analisava com osciloscópio, analisava com multímetro. E aí você já vai criando
um diferencial de aprendizado e também de prática. Mas tem esse lado profissional de aprendizado, mas também tem um lado de quê? De disciplina, de fazer, de executar. O que é executar? Executar é colocar em prática aquilo que tu planeja. Tem gente que planeja, mas não executa. E o executar tem um fator preponderante, muito forte para um profissional. Profissional que executa é profissional que dá resultado. Se você vai no segmento privado, o segmento privado precisa de profissional que executa. Profissional que não executa, ele não vai subir. Profissional que não quer fazer gestão, ele também não vai subir. Com 2 anos de formado, eu e meu irmão, nós chegamos à conclusão, meu irmão também é engenheiro eletricista, é engenheiro de segurança, e é irmão gêmeo, é quase igual. Eita. Até na profissão, que é isso aí? É quase igual. Então, ele estava trabalhando também, a gente chegou na conclusão seguinte, cara, se a gente não fizer um curso... Agora quero ver depois também como é que é o irmão Quando dele, você não queria ir pro trabalho, mandava ele e vice-versa. Não, no trabalho não aconteceu isso não. Mas assim, no tempo de estudo aconteceram algumas coisas aqui que é melhor ficar quieto. Mas assim, a gente chegou à conclusão do seguinte, que a gente tinha que abrir a cabeça para gestão. Engenheiro que não se envolvesse em fazer gestão não sobe. Não sobe. Aí o que é fazer gestão? Tem que se envolver com administração, com venda, sabe? Com outros fatores da empresa que não é só operacional. Então, para sair da área operacional e ser gerente, foi porque a empresa enxergou que o profissional tinha condições de dar conta de outras responsabilidades que não fossem apenas aquelas responsabilidades técnicas, operacionais. Porque ser responsável por uma unidade toda numa empresa que trabalha com elevadores, vai surgir pontos de ordem jurídica e por aí vai. De todas as ações cíveis do meu tempo, a empresa só perdeu uma. E uma empresa de elevador, ela tem que estar muito preparada para ação cível. Porque é gente que fica preso e quer pedir indenização. Acontece de tudo. É gente que usa uma escada rolante no shopping, rasga a roupa e diz que foi a escada que rasgou a roupa. Sabe? Aparece um monte de coisa. Então, tem a parte trabalhista também, que você também tem que estar envolvido na parte trabalhista. Isso é tudo um ambiente jurídico. Aí tem um ambiente financeiro, tem um ambiente comercial. Os principais negócios, eu me envolvia com esses principais negócios. Por exemplo, o Shopping Rio Mar. Shopping Rio Mar, a venda, ela estava toda endereçada para a Tata Schindler num dia. E a gente conseguiu abrir uma visita com a pessoa que decide no dia seguinte. Era tudo ou nada. Então, a estratégia dessa de visita, ela teve que ser toda construída para ter êxito. Então, num dia, a tendência de fechamento era com a Atlas Schindler. E a Atlas Schindler estava sabendo disso, que estava na frente na corrida. No outro dia seguinte, a gente saiu de lá com o negócio fechado. Um concorrente praticamente tendo como certo que estava fechando o negócio, e no apagar das luzes perdeu o negócio. Então tem toda uma questão de estratégia e leitura de mercado para você poder fazer esse trabalho. Então, a questão de mercado dependia de uma atuação gerencial, sim. O que é que eu vou escolher no mercado para vender esse mês? Eu vou vender tudo? Eu não consigo vender tudo no mercado, porque eu não consigo nem entregar. Então eu vou escolher daquele mês aquilo que vai me dar mais rentabilidade no futuro. Porque o negócio do elevador não é vender elevador. A empresa de elevador não ganha vendendo elevador, mas também não perde. O negócio da empresa de elevador é manutenção.
Então a gente tem que enxergar na hora que vende um negócio promissor de manutenção a futuro. Esse é o grande diferencial. Então, um gerente ele tem que entender do negócio como funciona, entender do mercado, bom relacionamento com o mercado, para poder ter essa boa desenvoltura, né? Você falou aí de concorrente. E aí ficou um questionamento aqui na minha cabeça. Qual é a diferença de um elevador para outro, né? A gente vê, claro, diversos modelos de elevador, mas é só estética, porque eu imagino que todos têm que ser seguros, né? De um para o outro tem tudo diferente e ao mesmo tempo não tem nada diferente. Depende de como você olha para ele. Se você olha como usuário, é igual. Você entra, aperta o botão, sobe, desce. O que é que você quer de um elevador como usuário? Você quer chegar em casa, chamar, ele chega, abre a porta, claro, e você entra, o elevador, o ventilador funciona, registra sua chamada, parte, chega no teu andar, desacelera, para tranquilo, você sai e entra em casa. Eu, quando chegava do trabalho em casa, trabalhando com elevadores na empresa, e onde eu moro, o elevador é da empresa que eu trabalhei. Foi uma das escolhas, né? Só vou morar. Da empresa que eu Foi trabalhei. ele mesmo que influenciou o processo. Mas os elevadores lá funcionam bem. Bom, quando eu chegava em casa, era meio que um piloto automático, sabe? Assim, o que é que eu queria? Era sair do carro, chegar na minha casa e tá tranquilo. Então, qual era o meu olhar para o elevador naquele momento? Era o olhar do usuário. Não era um olhar de quem entende de elevador. Quando você coloca um olhar para os fabricantes diferentes, já de quem entende de elevador, o que é melhor? As empresas todo ano estão se esmerando em pesquisa e desenvolvimento para tornar seus elevadores distintos em relação ao mercado. Eu posso ter um elevador de baixa densidade que eu estou vendendo bem esse ano e no próximo ano eu não vendo bem porque meu concorrente lançou uma linha de baixa densidade que é mais competitiva. Remodelou a cabina, enfim, criou algum atrativo que passou a ser mais competitivo. Ou também mudou o projeto, mudou fornecedores, mudou componentes para ficar mais barato. Nem por isso ele teve perda de qualidade. Daí tem pesquisa de desenvolvimento, daí tem engenharia. É uma coisa que não vai parar nunca. Então eu posso ter um produto que esse ano ele é bem competitivo e no ano seguinte ele morreu. Porque tem um concorrente que tem um produto que ele ganha tudo. Ele ganha no preço e ganha em outros requisitos. Se eu não acelerar a pesquisa e desenvolvimento para fazer as alterações e mudanças necessárias nesse meu produto, ele está morto. Ele está morto, ele não vende. Então vai funcionar assim. Com relação à distinção de segurança, praticamente tudo não é igual, é diferente, porque o projeto é diferente, mas tem que seguir a norma. A norma ela vai dizer o seguinte, que a segurança ela tem que fazer isso. Agora, qual o caminho vai depender do teu projeto. Eu vou atingir o mesmo objetivo por caminhos diferentes. A empresa A vai fazer um projeto que atinge esse caminho indo pela esquerda, a empresa B vai fazer projeto que atinge o mesmo caminho, o mesmo local, o mesmo destino, só que pela direita. Mas vai fazer a mesma coisa, tá? Então a norma ela diz como o equipamento deve se comportar, o que é que ele tem que ter e como ele tem que reagir a determinadas situações. Agora, o como vai fazer isso vai depender do teu projeto. Aí você tem a liberdade de fazer um projeto. E aí, justamente, que está a diferença entre uma empresa e outra na pesquisa e desenvolvimento, nas tecnologias que surgem ano a ano, para fazer essas implementações e colocar no mercado. E voltando aí à sua experiência como gestor, você chegou a gerenciar quantas pessoas? A operação era em 4 estados? Olha, eu acredito que tinha funcionários diretos e tinha as empresas que prestavam serviço, né? Serviços terceirizados, que é uma coisa que iniciou e eu acho que não vai parar nunca nessa questão de você ter uma terceirização de alguma parte do teu negócio, que não é o objetivo fim.
Então, entre um e outro, eu acredito que devesse ter aí em torno de umas, juntos, talvez um pouco mais de 200 pessoas. É gente, né? Então, assim, antes você Estados, né? Que aí você perde um pouco de tem a dificuldade geográfica, né? né? Tem. E assim, além da dificuldade geográfica, tem a dificuldade de... Antes você cuidava de máquinas, que não tem tanto sentimento, não tem tanta Eu coisa. diria assim, cuidar de máquina é até mais fácil do que cuidar de gente. E agora Cada cuidando, cabeça é um mundo, né? Então, cuidar de gente é uma arte. cuidando é uma de arte. pessoas. E aí eu queria entender dessa tua dificuldade. Se você sentiu isso, já que o curso de engenharia é totalmente técnico, quando você fez essa sua preparação para essa migração, qual você acha que foi o ponto mais difícil e qual sugestão tu daria para quem quer seguir na área de gestão também? Cuidar de pessoas é uma arte. A gente não aprende na faculdade. Como também a gente não aprende na faculdade a trabalhar. O que a gente aprende lá são conhecimentos, é teoria, mas a trabalhar, a dar resultado, tu não aprende na faculdade. E na hora que tu entra na guerra, no fogo, né? Como dizer assim, na batalha, é que você vai ver a dificuldade de dar resultado. Então, por exemplo, como gerente, a partir do momento que eu metade do meu período, basicamente, que eu estava em funções gerenciais, eu trabalhava um ano para garantir outro, trabalhava um ano para garantir outro, trabalhava um ano para garantir outro. Porque tinha que dar resultado. A questão de... Da conta deu resultado, porque você estava um ano à frente. Mas não é tão E simples foram assim. vários anos, né? Então foi dando resultado. Não é tão simples assim. Mas a questão de você evoluir numa empresa com pessoas também depende muito da empresa, né? Você tem empresas que te dão condições, e eu não posso reclamar disso. Era uma empresa que dava condições, assim, condições de treinamento, de aprimoramento, não só para pessoas que estavam em posições mais altas de decisões, mas para o resto do corpo funcionário. Então, treinamentos comportamentais, treinamentos de gestão de pessoas. Isso foi proporcionado para mim durante a estadia na empresa em diversas oportunidades. Diversas oportunidades. E eu me recordo que a empresa proporcionou para mim um MBA na Manaquê, em São Paulo. Foram 2 etapas, que foi uma coisa que eu também não esqueço nunca na vida. Porque aquela experiência ali foi incrível. Eu peguei o portfólio do curso e o curso 2 semanas. O primeiro módulo 2 semanas, o segundo módulo era 1 semana. O primeiro módulo de 2 semanas, eu olhei os temas e disse, pô, como é que o cara vai conseguir dar isso tudo em 2 semanas? E o cara em 2 semanas deu aquilo e muito mais. Sabe? Deu aquilo e muito mais. E aí você vai, na realidade, a tua quilometragem, ela aumenta e melhora na medida que você está atento em aprender com pessoas que têm mais experiência que você. Então, você está no início da carreira, você está olhando para quem? Para uma pessoa que te é exemplo. E ali você está de olho, né? Observando o olho e ouvindo. Isso é importante. Não perder nada dessas pessoas que são exemplos. Exemplo de profissionais, exemplo de pessoa, exemplo de conduta, exemplo na hora de decidir. Porque um líder, um gestor, ele não pode ter receio na hora de decidir. Um líder não fica em cima do muro, um gestor não fica em cima do muro. Senão a credibilidade e a confiança vai por água abaixo. Na medida que você trata com pessoas, credibilidade, confiança, crédito são fundamentais. É caráter com caráter. Você tem que ser um líder justo, tem que ser um chefe justo, tem que ser um gestor justo. E para isso precisa uma boa bagagem de experiência. E você vai aprender isso com pessoas mais experientes. Então, no teu início de carreira, esteja atento a pessoas mais experientes, porque elas é que, na realidade, vão fazer o teu futuro melhor. São elas que vão te ensinar
como aquelas situações inusitadas podem ser trabalhadas da melhor forma. Universidade nenhuma ensina isso. Você vai aprender no mercado de trabalho com pessoas mais experientes. Olha aí, que aula, né? Realmente é uma aula e isso eu acho muito bacana, né? Então, a importância das pessoas mais experientes dentro de qualquer função que você Sim, sem vai dúvida. exercer. Te digo assim, complemento assim, ó, você falou agora um trechinho legal, que pessoas importantes. A importância das pessoas são as mesmas, tá? O gerente tem a mesma importância da pessoa que faz a limpeza. A diferença do profissional não é na importância, é na raridade. A raridade do profissional é que vai definir aonde ele pode chegar e quanto ele pode receber. É a raridade. E o profissional ele vai ser raro na medida em que ele fez um curso onde ele se esforçou para aprender. Aí, isso daí você vai construir desde o teu início escolar. Daí que eu falei antes, assim, tem muito dos pais nisso. Porque se os pais, quando são crianças, têm atenção, a diferença no crescer vai fazer muita diferença no momento da vida profissional. Que no final da conta você fala sobre raridade, mas é o que você comentou logo no começo sobre engenharia ter o boom e voltar, né? Por quê? Oferta e demanda. Se você tem uma oferta de uma coisa muito ampla, né? E pouca demanda, vai ser mais barato, né? Agora, se você tiver uma oferta abaixo e aí tem uma raridade, ou seja, maior de conseguir, aí você vale mais. Exato. E o Brasil é um país que podia ter muita oportunidade. É um país rico, mal administrado. Tudo que é bem administrado decola. E tudo que decola, a engenharia está dentro. O Brasil tá naquele cenário do elevador inseguro e funcionando mal. Que quase caiu alguma vez. Agora você fez uma relação legal. Exatamente, isso aí. Assim, e durante essa tua gestão, Eduardo, tu passou por uma aquisição, né, da empresa. A empresa mudou de dono. Foi quando tu era gerente? Como é que foi? Não, essa aquisição já foi no momento que eu saí da empresa, né? A primeira Na realidade, eu trabalhei numa única empresa, que Exato. apenas mudou de nome, né? Mas foi a única empresa. Foi a Elevadores Sul, que foi comprada pela ThyssenKrupp. Era da primeira mesmo. E eu fiquei na ThyssenKrupp até ela ser vendida para a TKE. Mas como é que foi essa aquisição da ThyssenKrupp? Ela comprou, mudou muita coisa? Tu sentiu muita diferença? Não, assim, na realidade, Elevadores Sul é uma empresa nacional. Sede no Rio Grande do Sul, fábrica no Rio Grande do Sul, mas uma empresa nacional que lutava muito para permanecer no mercado, brigar com os grandes, brigar com multinacionais, Otis, Schindler, Kone. E aí essa briga é uma briga penosa, né? Muito penosa. Com condições de mercado interno, mais ou menos, mas sem condições de despontar no mercado externo. E aí, a empresa era de um único dono. Ele tinha mais de 90% das ações. Ficou um pouco rico. E um pouquinho pulverizado, tá certo? Um pouquinho pulverizado. Então, esse cara dizia assim, é sim, não é não, né? Uma empresa administrada dessa forma tem um tanto de uma empresa ainda familiar, onde determinadas decisões elas ficam pautadas sem contraponto. Muito por viés, né? Sem contraponto. Mas aí a empresa precisava pegar um outro caminho. Foi contratado algumas pessoas para assumirem posições, digamos assim, quase de pá, né, do dono, que era o presidente, como vice-presidente. E essas pessoas elas foram paulatinamente ganhando responsabilidade e poder de decisão dentro da empresa. E o dono, ele tinha a sua parcela de dono, digamos assim, mas ele passou a delegar mais e sair mais de cena. E a empresa começou a ganhar outros ares.
ela começou a ser preparada para uma venda. Ela foi vendida, justamente a ThyssenKrupp comprou a Elevadores Sul, e nessa venda aí, nessa transição, praticamente nada mudou, tá? Porque o presidente continuou, a diretoria continuou, os gerentes a nível de Brasil continuaram, a estrutura continua mesmo. Ela continuou a fluir como se não tivesse sido vendida. Veio apenas uma pessoa da Espanha para cá, tipo assim, um controle, porque toda vez que existe esse tipo de trâmite de compra, a parte financeira ela é vigiada. Então se coloca uma pessoa de confiança para colocar o olho na parte financeira. Então veio uma pessoa da parte financeira para, digamos assim, ficar atenta às movimentações, e aí a empresa começou a fluir, pegar uma dinâmica de multinacional, alguns investimentos para poder dinamizar tudo isso. Aos primeiros anos ficamos ligados à Thyssen espanhola, depois passamos alguns anos também ligado à Thyssen americana, que eu acho que foram os melhores anos com os americanos. A empresa ela conquistou uma fatia de mercado melhor, a empresa conseguiu assim, um maior desenvolvimento na área de pesquisa e desenvolvimento, implementação de produtos. Então ela deu um salto, né, com essa venda. E quer queira ou quer não, pegou um nome forte, que era ThyssenKrupp. Um nome mundialmente conhecido. Um nome que arrasta. E aí, até pegando esse nome que era mundialmente conhecido e que arrasta, e que teve esse link com o espanhol e com o americano que você trouxe, que você conseguiu ter oportunidade também para trabalhar fora, que você citou, né? Também. Esse trabalho fora, na América Latina, como um responsável pela instalação de produtos novos, para mim foi um desafio. Língua diferente também, né? Língua diferente e culturas diferentes. E não é uma cultura diferente, né? São várias culturas diferentes, porque é uma cultura no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Peru, na Colômbia, no Panamá, na América Central, no México. Tudo é cultura diferente. Tudo cultura diferente. Para todos esses países, o trabalho. Eu ficava uma semana aqui e uma semana fora. Uma semana aqui. De 5 anos e meio, eu passei fora, literalmente, 2 anos e 10 meses viajando. Eu costumo dizer assim, que a minha segunda casa era o avião. E a mulher ficava como? E a família? Olha, assim, desde que eu comecei a trabalhar, quem trabalha com elevador, trabalha na casa do cliente. Então, as viagens elas eram mais próximas, Maceió, João Pessoa, Natal. Mas tinha viagem quase toda semana, de 2 dias, 3 dias, assim, coisa muito dinâmica. E também tive também requisitos a nível de Brasil, solicitações, por exemplo, me dá um suporte aqui de um mês, de 15 dias. Então, dei suporte em Minas, dei suporte em Fortaleza, em São Paulo. A matriz no Rio Grande do Sul, a gente ia para lá para reuniões, treinamentos, enfim. Eu acho que o Rio Grande do Sul foi o lugar que eu mais viajei na vida. Talvez aí eu tenha ido mais de 100 vezes lá Onde era a matriz, no Rio Grande do Sul, lá. E aí, perguntando sobre isso, né, que você trouxe. Que na época... Pode falar. Assim, complementando esse desafio na América Latina, basicamente consistia no seguinte. Aqui no Brasil se montava um elevador de 10 paradas em 4, 5 semanas, na época. Tá? E na minha primeira viagem por 3 países, veja, eu viajei na América Latina pela Elevadores Sul, 2 anos fazendo auditoria, e muito tempo depois, nesse cargo de gerente, responsável pela instalação de produtos novos. Então, nessa primeira viagem como gerente, que isso foi aproximadamente uns 10 anos atrás, eu fui em 3 países: Peru, Colômbia e acho que Panamá. E o que a gente fazia aqui em 4, 5 semanas, lá era feito em 5, 6 meses. Caramba. Aí você vê o seguinte, um montador aqui montava 10 elevadores no ano e o montador lá montava 2 no ano.
Produtividade muito menor. Muito menor. Muito menor. Com a segurança muito baixa e com a qualidade baixa. Então você levava muito mais tempo para montar, mas nem dizer assim, eu levo mais tempo, mas também tenho mais qualidade. Não. Leva mais tempo e não tenho qualidade. Nesse meu trabalho de 5 anos e meio lá, quando eu saí, eu deixei 80% dos países montando nessa faixa, assim, nesse referencial de 10 paradas, montando em 5 semanas. A Que produtividade similar. avança. Sem negligenciar nem qualidade nem segurança. Ou seja, implementando produtividade sem negligenciar qualidade e segurança. Mas a dificuldade da primeira viagem, assim, você chega, tu é novo, ninguém te conhece. Esbarrando nas culturas, engenheiro, na grande maioria desses países lá fora, o cara, ele trabalha sentado no escritório. Raramente vai em obra. Raramente vai em obra. Tanto que um engenheiro lá do Chile, na minha segunda viagem, eu disse, eu vou pegar esse cara. Aí eu fui para campo com o cara, né? E aí eu fui para casa de máquinas e conversando com ele, tá? E disse assim, ó, a gente precisa analisar essas máquinas aí. E eu andava com algumas ferramentas em um nível, né? Aí deu o nível para ele, verifica se as máquinas estão em nível. Ele passou meia hora, eu só olhando. Ele passou meia hora, girava. Aí teve um momento que ele parou, olhou para mim, entregou o nível e disse assim, eu não sei. Eu não sei. E a gente tem um complexo de Aí vira-lata. aí você se pergunta o seguinte, assim, ó, como é que um engenheiro responsável por uma área de instalação não sabe ver determinadas coisas que são importantes? Significa que ele está comendo na mão dos outros. Se eu não sei, você me diz que é verdade e eu acredito em tu. E posso me ferrar. Porque você pode ter uma má índole e me lascar. Ou até falta de conhecimento também, Não né? é? Então você tem que ter um conhecimento. Esse conhecimento você tem que demonstrar para a equipe que você tem. Você pode até não praticar ele todo dia, mas no momento que você vai para campo e vai olhar alguma coisa, o cara da obra tem que tremer com a tua presença. Porque ele diz assim, pô, o cara chegou e o cara sabe. Então, os meus primeiros 15 anos de campo me ajudaram muito como gerente, me ajudaram muito nesse trabalho na América Latina, porque o que é que eu fazia? Eu ia para um país, aí mandava minha agenda. Eu quero 2 dias de campo. Aí nas minhas primeiras viagens, eu quero 2 dias de campo, eu chegava, tu tem certeza mesmo que tu quer ir para campo? Eu digo, quero. Quero ir para campo. Quer ir aonde? Eu digo, você escolhe. Pode escolher. Você escolhe a obra que a gente vai. E aí a gente ia para as obras. Aí quando acabava a visita, eu juntava todo mundo e fazia um resumo da obra. E no final, essa obra não fui eu que escolhi, foi você que escolheu. Então eu imagino o seguinte, a obra que tu não escolhesse deve estar pior que essa. Então, o que é que foi feito na América Latina? Uma mudança total de gestão. Eu tirei os engenheiros que não sabiam de nada. Eu não trabalhei na base, eu trabalhei em cima. Porque eu precisava de pessoas boas e pessoas que trabalhassem junto comigo. Pessoas que trabalhassem por telefone. Eu não podia estar em todos os países no mesmo dia. Então, passar a linha de conduta e depois acertar tudo por telefone. Telefone, e-mail, enfim. E dessa forma foi feito. Mas as primeiras reuniões que eu fazia com as equipes em cada país, eu não é que eu tenha facilidade, mas assim, eu gosto muito de ler semblante, né? Então, eu estou na frente fazendo a reunião, as pessoas estão aqui na minha frente, e eu estou falando, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou lendo o semblante das pessoas. E a resposta que o semblante me dizia é o seguinte, é mais um. Mais um. Será que esse cara vai fazer o que está dizendo aí? E aí eu não prometia nada, eu não dizia que deixe comigo, não. Tá? A linha de conduta era outra. Mas, por exemplo,
Precisava de veículo, não tinha veículo, precisava de ferramenta. Quando começaram a chegar as ferramentas, as pessoas disseram assim, esse cara não está brincando. E aí a coisa começou a mudar. Mas eu só consegui mudar porque a minha participação, ela foi à altura do que se necessitava. Senão, não tinha mudança nenhuma. Ia ficar sempre naquela produtividade e no final da conta você não ia mostrar o teu trabalho. As pessoas, elas só mudaram porque elas compraram a ideia. E eu soube vender a ideia. Você pode estar muito bem intencionado, mas se você não conseguir vender a ideia, o que é vender a ideia? É convencer aquela pessoa. É você ter poder de persuasão perante aquela equipe, aquela pessoa. Convencer e que elas entendam que tudo aquilo que você está falando é bom para ela. Aí ela comprou a ideia. Se ela compra a ideia, aí ela vai embora. Ela vai embora. Você vai executar as pode coisas soltar que ela vai. Ela comprou a ideia, ela acredita, ela quer. Ela vai embora. Aí, Eduardo, pelo que eu entendi, essa foi a tua última experiência na Thyssen, né? Isso. Depois tu foi já para Vortex. Por isso que eu fiquei lá muito tempo, porque eu não fiz a mesma coisa durante esses 30 anos. Que nem você comentou, na Siemens você estava trabalhando com a mesma coisa, não aguentou, mas lá você foi migrando de área, né? E aí depois você acabou saindo, e aí você já foi trabalhar com essa parte de consultoria? Ou... Trabalhar com elevador tem um ponto legal, é que todo dia tem coisa diferente, né? Não repete. E produto diferente, que nem você citou também, todo né? dia tem coisa diferente. E é o seguinte, quando eu saí da empresa, eu já tinha uma ideia de trabalhar como consultoria. Já estava com 32 anos de empresa e eu imaginava que ia ficar no máximo até uns 35 anos de empresa. E aí teve essa saída, eu conversei com... Eu já conhecia Ricardo, quem criou a Vertex, né, quem iniciou a Vertex. Ricardo trabalhou 20 anos na Atlas Schindler. E ele saiu da Atlas Schindler e criou a Vertex justamente por entender que não tinha uma opção de crescimento lá na Atlas Schindler. E aí ele programou a saída de lá da Atlas Schindler. Certo? Isso foram vários meses até ele sair de lá. Foi uma coisa bem amigável. E aí começou a consultoria e a consultoria pegou o boom da construção civil. Uns 4 anos, a consultoria só atuando para a construção civil, acompanhando obra, recebendo elevador, muita obra, muito elevador pronto, enfim. Aí o boom da construção civil caiu. Como é que eu vou diversificar meu negócio? Ou seja, você tem que colocar os ovos em várias cestas, né? Bom, aí nesse momento chegou o Antônio é engenheiro civil. Aí começou também a dar uma implementada na consultoria. E eu cheguei na consultoria 5 anos atrás. Eu saí da empresa em abril de 2020, no olho do furacão da pandemia. Em julho, tive 3 reuniões com o Ricardo e a gente decidiu que era melhor a gente ser sócio do que ser concorrente. Eu acho que a decisão foi super certa. Depois desses 5 anos, a consultoria pegou um outro caminho. Não foi só pela minha chegada, e também foi pela minha chegada. Ou seja, a consultoria também precisava de uma pessoa boa para poder expandir. Ele não tinha condição de expandir sozinho. E a minha chegada foi um fator decisivo na consultoria. O primeiro ano, eu me dediquei o primeiro ano todo a fazer visita. Eu fazia 3 visitas por semana. E todas as visitas eram diferentes. Só para entender o que é você realmente trabalha. Essas visitas eram no mercado, tá? No mercado. E aí a gente trabalha com consultoria para elevadores. Na realidade, é consultoria para transporte vertical. Elevadores, escada rolante, esteira, acessibilidade, teleférico. E essa consultoria para transporte vertical no segmento de construção civil, de condomínio, um segmento de grandes empreendimentos, shoppings, aeroportos, hospitais, grandes centros comerciais e o segmento industrial. Trabalhamos com qualquer elevador, qualquer marca. E o nosso trabalho, ele visa o quê? Resgate de funcionalidade. Ninguém contrata uma consultoria para fazer apenas um laudo, né? Entregar uma pasta cheia de problema e ir embora, fazer uma reunião e ir embora. Aí você faz todo o apanhado, faz uma reunião, entrega uma pasta cheia de problema e vai embora. Quem é que ajuda a resolver aquilo?
Então, é justamente aí que entra toda a experiência da gente, conhecimento e capacidade de solução e presença de mercado. Para isso, a gente participa de feiras em São Paulo, que é a Expo Elevador, tem de 2 anos, damos palestras. Nesse sábado agora, Ricardo está indo para Natal fazer uma palestra na Ferreira Costa de lá só para síndicos. Aqui teve, no ano passado, palestra na Ferreira Costa só para síndicos. Fui eu e ele aqui. Esse ano ele está indo lá, eu não posso ir, ele está indo. Mas é um momento muito bom. Já fizemos palestras só para síndicos em Maceió. Somos convidados a falar também em outros lugares. Mas a fala é justamente sobre isso, é sobre elevador, sobre a consultoria, né? O que é que a consultoria faz e também falar um pouco de elevador para que as pessoas entendam como é que um síndico tem que administrar com olhos para elevador. Né? Ele não precisa conhecer de elevador, mas o que é que ele tem que perceber para conseguir fazer a administração dele? Como é que ele tem que reconhecer o mercado? Como é que ele pode contratar uma empresa de elevador para não correr um risco de contratar uma empresa que não conta do que tem que fazer? Eu ia comentar que sair daquilo que a Emerson comentou, né? Que a gente vê só aquela caixa e não entende de fato o todo, né? E queria aproveitar que Eduardo trouxe aí a palavra sobre a importância da consultoria, né? Ninguém quer receber uma pasta cheia de problema, né? A gente quer a solução. E a solução vem também com um dos nossos patrocinadores, né, Paulo? Com a SV, consultoria e planejamento. O pessoal é especialista em custos, especialista em projetos de grande porte. Então a gente quer agradecer por acreditar muito no projeto, por acreditar que a gente vai conseguir mudar o rumo da engenharia no Brasil. Então muito obrigado aí pro pessoal da SV, né? Obrigado, viu? Que aí, coincidentemente, se chama Antônio também, que nem seu sócio, né? Você tá falando. E aí eles mexem com essa parte de gestão de obras, tá? Eduardo, infelizmente já tá 1 hora e pouquinho, né, de podcast, nem parece que passa tão rápido, né? Passa rápido, foi uma conversa excelente, né? Eu acho que teria aqui conteúdo para mais umas 2, 3, 4 horas, né? A gente pode vir para uma segunda etapa e evoluir isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas, pessoal, agradecer também o espaço, né, que vocês deram aqui. Até né? Antes disso, geralmente a gente faz uma pergunta para os nossos convidados, né? Você acha que a engenharia foi gratificante para ti? Sim. Sim. Não me arrependo em nada. Absolutamente. Consegui construir minha vida. Veja, eu não tive início de profissional com a vida feita. Tá? Tudo que eu tenho hoje na vida foi graças ao meu trabalho. Então, eu não posso dizer que o que eu tenho hoje não tem valor. Tá? De família, do que a família junto comigo conseguiu construir ao longo da vida, né? Eu, minha esposa, as 2 filhas, enfim. Então, eu acho que assim, quando você faz com prazer, né, você consegue suplantar os desafios, as barreiras, consegue abrir caminhos e, sem dúvida nenhuma, vai encontrar um caminho promissor bom. E é importante uma coisa, ó, profissional bom tem alguém olhando. Tem poucos profissionais bons no mercado. Quem é bom tem alguém olhando. Porque um profissional bom, ele transita. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai perceber esse diferencial. Então, profissional bom tem alguém olhando. Com certeza. Então, muito obrigado, viu, Eduardo? Como você disse, foi rápido e a gente vai precisar de mais tempo. Aí eu quero entender mais depois como é que os elevadores caem, por que caem. Não cai. Mas muito obrigado, meu amigo. Uma satisfação, parabéns por essa trajetória incrível e foi uma satisfação te receber. Muito obrigado. Satisfação é nossa. E parabéns pelo trabalho de vocês. A engenharia precisa de alguns, digamos assim, loucos e esforçados para trazer à tona, né, essa coisa boa que é a engenharia, né? Que as pessoas consigam perceber que dentro desse espaço tem uma condição de trabalho feliz, um trabalho que não só remunera, mas também satisfaz. Muito obrigado, viu? E o seu olho realmente, quando você fala de elevador, se satisfez muito, né? Exatamente. Valeu, Eduardo. Obrigadão.